Eu sei que o Cícero vai ficar bravo porque eu vou falar isso, mas azar o dele. Graças a essa parceria, hoje a gente conversa mais eu não sei porque ele não falou, mas a gente está conversando sobre ter uma parceria muito melhor para a gente poder juntar as forças e desenvolver uma planta muito mais eficiente. Alguém já deve ter visto, a MineWorld está construindo a planta com a MinerTech de mineração deles. A gente está bem envolvido nesse processo. Quem sabe a gente consiga juntos, ao invés de brigar com os chineses, bater os chineses. Então, esse esforço que a gente vem fazendo é justamente para que a gente tenha ainda uma mineração muito mais poderosa. Para quem não sabe, o Paraguai é uma das energias elétricas mais baratas do mundo, né? Para aqueles que gostam de números, para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro paga menos de $1 o quilowatt para a sobra de energia lá de Itaipu. E até hoje eu não consegui entender como é que ela chega nas casas dos brasileiros a um custo médio de 35 centavos de dólar. Os cabos de transmissão de Itaipu para o Brasil não é de ouro, as torres não são de ouro. Então eu não consigo entender o porquê dessa discrepância tão grande. E quando a gente foi para o Paraguai, a gente foi com esse intuito de construir lá a maior planta de mineração do mundo. E a gente está nesse caminho. Graças aí à parceria e todo esse esforço que a gente vem fazendo, junto com outros centenas de clientes que nós temos lá, né? Mais uma vez, a Miner hoje é a principal cliente nossa em mineração, não só de Bitcoin, de outras criptomoedas também, mas é um baita orgulho, tá? Quem é a CoinBR? Até porque hoje o foco total do mercado, muita gente está falando de Bitcoin, né? Então nós estamos aí em alguns países, a gente está no Brasil, onde está o time de desenvolvimento, lá no Paraguai está onde a gente deixa a máquina de fazer dinheiro, as máquinas de fazer dinheiro, né? Na África do Sul a gente tem uma plataforma já em teste de trading, onde a gente atende o público internacional, e Hong Kong é a parte que a gente lida com toda a parte de banking, international relations, tudo que é relacionado a banco internacional e parcerias com fabricantes de mineração é feito lá. Quem somos? A CoinBR ela foi fundada em 2013. A gente tem escritório jurídico em São Paulo, o time de desenvolvimento está em Florianópolis. Nós somos aí um total hoje de 36 funcionários, são mais de 8 línguas faladas na empresa. O principal é óbvio é inglês. A nossa língua oficial dentro da empresa hoje mesmo no Brasil, entre brasileiros, é inglês, justamente para que todos possam participar da empresa. A gente tem um escritório comercial na África do Sul, toda a parte de controle está lá em Hong Kong, como eu falei, e a nossa planta de mineração está lá no Paraguai. Bom, eu vim aqui hoje para falar um pouquinho de criptomoeda, né? Então, qual é o futuro disso, o que a gente vai fazer? Só para vocês terem uma ideia em termos de investimento dessa moeda, dessa tecnologia, do jeito que está avançando. E o porquê cria tanto medo nos bancos, nos governos, nos reguladores e naqueles que têm medo de ganhar dinheiro, né? Eu fiz aí um comparativo que eu tive que separar. Esse gráfico inicialmente ele era misturado com criptomoeda, tá? Eu tive que separar por quê? Porque o melhor investimento no Brasil até o momento, que foi a Vale, ela rendeu 83%. A Miner paga muito mais que eles. O Bitcoin paga muito mais que eles. Então a gente teve que separar, tá? Vamos olhar no próximo gráfico para vocês verem a diferença. Então, se a gente olhar isso, a gente tem o convencional, a gente tem CDI, CDB, poupança, tesouro, tudo isso é o que a gente está acostumado. Vamos para o que a gente não está acostumado. Vamos para a novidade. Eu coloquei ali, elenquei as moedas principais: Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash e Ripple. Bitcoin não cresceu tanto, 390% até o momento. Esse gráfico era da semana passada, então
Eu já estou com um problema que eu vou ter que atualizar, porque deve estar na casa de 430, 440% de evolução. O Ethereum, que é coisa recente, que a Miner passou a minerar, 3.400%. Então, ó, vocês aí que estão na Miner, começa a cobrar eles por mais. Eles estão ganhando bastante. Desculpa aí, Cícero. Zcash e por aí vai. Então, se a gente analisar esse mundo, assusta mesmo. Por quê? Banco nenhum põe a mão nisso. Banco nenhum bota a mão no seu Bitcoin. Banco nenhum bota a mão no seu Ethereum. Fazia tempo que os seres humanos não tinham liberdade financeira. Agora a gente tem. Agora eu posso sentar na frente da Receita Federal e falar: o dinheiro é meu e você não vai pegar. Meu dinheiro não vai parar numa mala ou dentro de uma parede de um apartamento com 51 milhões. Quando eu estive lá em Brasília, teve um senador que ele teve a brilhante ideia de me perguntar: pô, Celo, mas e aqueles 51 milhões, se tivesse em Bitcoin? Eu falei: bom, a Polícia Federal não teria nenhuma chance se ele tivesse em Bitcoin. O Ministério Público não teria nenhuma chance. Aí ele fez a pergunta mais inteligente, eu até fiquei meio assim: como é que ele chegou a ser deputado? Ele perguntou: mas para comprar Bitcoin, a pessoa tinha que ir no banco e mostrar o CPF dela e depositar na tua conta bancária, e os volumes seriam muito altos e precisaria do CPF. Eu perguntei: senador, o senhor acha que a pessoa sacou 51 milhões da Caixa Econômica Federal com a carteirinha de estudante dela? É óbvio que foi com CPF, com CNPJ. Então, o fato dos bancos estarem preocupados é porque a gente é muito mais eficiente. Até no departamento de lavagem de dinheiro a gente é melhor que eles. O HSBC foi multado em 1,2 bilhões de dólares por lavar dinheiro do cartel de drogas mexicano. Mas está tudo bem, ele pode continuar operando. Nenhum CEO de banco jamais foi preso. Então, quando a gente fala de criptomoedas, esses caras têm medo. Porque se você for no banco hoje e falar: ô Itaú, eu quero todo o meu dinheiro, ele vai te dar pelo menos umas 10 páginas de formulário para preencher, umas 5 do COAF, e vai tentar arrumar 1000 maneiras de você não sacar o dinheiro de lá. Ou quando você quer investir no rendimento dele, que deu míseros 18% ao ano, enquanto ele ganhou centenas de por cento ao ano, né? Você pode estar numa plataforma como essa. É por isso que eles têm medo. Isso causa medo, isso causa espanto, tanto para os governos, para os reguladores, para os bancos principalmente, para as corretoras. Olha aí a XP, que agora o Itaú comprou, até 2020 vai ter 75%, a XP vai entrar no ramo de Bitcoin. Aí eu fico me perguntando: será que o Itaú vai proibir, também vai fechar a conta da XP como ele tentou fazer com a minha? Os bancos estão tentando. Se a gente deixar esses caras dominarem essa tecnologia, eles vão fazer o que eles fazem de melhor: cobrar taxas. Quando vocês financiam um carro, digamos que você financiou um Honda Civic. Você, 4 anos depois, tem um Honda Civic, o banco tem uma Ferrari. Parabéns, né? O banco fez o trabalho dele direitinho. Então, esse medo desses bancos e tudo isso, é esse medo que tem desses gráficos, da gente ficar com o poder do dinheiro. Eu fiz uma pesquisa outro dia. Em fevereiro de 2011, R$100 compravam 1000 bitcoins. 1000 bitcoins hoje são 17 milhões de reais. Aí as pessoas perguntam: poxa, mas será que está na hora? Será que não está tarde de eu entrar nisso? Será que não está tarde de eu ter Bitcoin? Será que não está tarde de eu comprar criptomoeda? O esperado para o Bitcoin em dezembro de 2020 é de R$100 mil a unidade. De novo, mais um motivo para vocês cobrar um pouquinho mais da Miner World. Depois quero uma comissão, hein? Eu fabrico a moeda. Bom, mineração. A gente tem uma performance de mineração. Essa é a performance acumulada até agora. Então, primeiro, para adquirir a máquina, tu precisa de dinheiro. Então, além
do que a máquina gerou, que já deu aqueles 390%, por exemplo, a gente tem que parar para pensar que, além de tudo, se a gente estivesse gerando o Bitcoin, você ainda tem um ganho extra, no caso do Bitcoin, de 22% acumulado até agora. Isso é em mineração, tá? Considerando uma mineração de forma realmente bem tranquila, sem a gente ter que ficar fazendo loucuras. Ethereum, até o momento acumulado, 123%. A gente tem ali o Dash com 103%. Então a performance de mineração, mesmo assim, ela ainda é melhor que o mercado convencional de investimento. Então a tendência é só crescer. Óbvio, hoje a gente enfrenta um problema ainda, que quando não só eu, como miner, como todos os outros clientes, a gente compra máquina na China, o chinês trabalha 4, 5 meses com o nosso dinheiro minerando para ele. Quando a máquina chega para mim, ela já está desatualizada em relação à performance dela, e ele já trabalhou com o meu dinheiro que já pagou a máquina. Então eu vou ter que ralar mais 12 meses para poder pagar a máquina. Porque eu tenho custo de imposto, eu tenho uma série de custos, né? Que ele já ganhou, já trabalhou. E isso vai mudar. Isso vai mudar em breve. Graças a essa possibilidade de um laboratório entre MinerTech e CoinP, a gente vai virar esse jogo. Como eu falei, eu não estou aqui para brigar com o chinês, eu estou aqui para derrubar ele. Bom, o que a gente na CoinBR está fazendo? A gente tenta conectar o mundo do dinheiro que vocês conhecem, que a gente chama de Bank Chain, com a blockchain, com a tecnologia toda que a gente está vendo por aí. Então, a Bank Chain, do jeito que vocês conhecem, dentro da CoinBR a gente tem até uma coisa chamada CBB. É uma sigla que a gente adotou lá dentro, lá na frente a gente vai saber o que significa CBB. A gente tem a Smart Wallet, que, mais uma vez, graças a essa amizade com a MinerWorld, a gente vem conversando para integrar a nossa Smart Wallet direto na plataforma, para facilitar a vida das pessoas, né? A CoinBR, a gente é muito direto na coisa, a gente quer ver pessoas usando Bitcoin, a gente quer ver o mercado do Bitcoin crescendo. Por isso que a gente consegue hoje pagar boleto com criptomoedas, a gente consegue fazer recarga com criptomoedas. Olha que engraçado, a gente consegue pagar impostos com criptomoedas. O governo recebe, né? Que legal isso. É até estranho. E a gente tem o lado da blockchain, que são as moedas digitais. Zcash, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Monero, outras moedas que vão entrar na plataforma da CoinBR. Hoje a gente trabalha com Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Dash, Ethereum. Esse ano a gente ainda vai entrar com mais outras 4 moedas, além de colocar a plataforma global já no dia 1º de janeiro para aceitar também trabalhar com dólar, tá? Então, a nossa missão é a gente tentar pegar o mundo do dinheiro e trazer para o mundo da moeda digital, que é onde a gente tem muito mais segurança e muito mais transparência. Bom, a CBB que eu tanto falei, né? Uns conhecem como Febraban, a gente chama de CBB. Que são aí todos os bancos que a gente conhece, né? Toda essa galera, mas a gente pode chamar de cartel dos bancos brasileiros, porque nada aquilo ali nada mais é que um cartel. Alguns chamam de banco que o Banco Central está envolvido, né? Então, mas são esses caras que determinam a realidade financeira do Brasil. De novo, eu não conheço nenhum presidente de banco que foi preso, nem o camarada do Banco Santos que quebrou, que deixou um monte de brasileiros sem ver o dinheiro, porque tinha um tal de Fundo Garantidor Nacional, que só paga até R$250 mil, que nem todos os investimentos que tinha no Banco Santos eram cobertos por ele. Então, se você tinha desse investimento 1 milhão, parabéns, você doou 1 milhão para ele, tá? Então, não existe segurança absolutamente nenhuma nos bancos, até um determinado momento, tá? E a gente tem o que a gente chama de Bank Chain. De novo, a gente tem lá o Banco Central do Brasil, que controlam todas essas instituições financeiras que muitos aqui já ouviram falar, e muitos têm contas nelas. Nós temos contas no Itaú, no Bradesco, no Sicredi. Todas elas a gente tem um processo na justiça rodando para eles não encerrar a nossa conta. E o mais legal de tudo, o banco público, que é o caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles recusam abrir conta para a gente.
Eles são um banco público. É como se eu fosse num hospital público e falasse, escuta, eu gostaria de ser atendido. Não, morre. Porque é isso que o banco quer. Ele quer que eu morra. Mas eu sou nordestino, cearense, não é fácil me derrubar. Ele não vai me derrubar. E aí a gente tem a blockchain. É uma bagunça completamente desorganizada, cada um tem seu protocolo, cada um tem sua carteira, são vários estilos de carteira, paper wallet, hard wallet, soft wallet, é um monte. A gente está ali para facilitar tudo isso, tá? Então, hoje, a Smart Wallet da CoinBR é a única no mundo, nosso modelo de negócio é o único no mundo, nós somos os únicos que conectamos, sem a ajuda do banco, o sistema financeiro como a gente conhece com a blockchain. Então hoje eu consigo, por exemplo, ter um exemplo claro que a gente está testando já na nossa plataforma. Eu tenho mineradoras que elas estão minerando, todo o resultado dela diário vai para uma carteira inteligente nossa, com uma espécie de contrato inteligente, aonde eu coloquei um valor que quando ela acumular aquele valor, vai vender os bitcoins, ou vender o Ethereum que eu determinar, e vai fazer um pagamento que eu determinei. Nesse caso que eu venho testando, é o pagamento da pensão alimentícia para minha ex-mulher. Porque assim, se ela reclamar, eu mando ela reclamar com a máquina. Que é a máquina que não pagou. Então, são coisas que a gente está fazendo que vai melhorar cada vez mais. Imagina amanhã, a tua mineradora pagar a conta do teu supermercado. Isso é a internet das coisas. É fazer com que a criptomoeda pague por coisas do seu dia a dia. Por isso que a gente criou a Smart Wallet. Então a gente está trazendo tudo isso dali, organizando. Nada mais é que tudo que a gente chama de blockchains, independente da moeda. Tudo é escrito, tudo é transparente. Tudo está bem escrito lá dentro. Então a gente, através da nossa plataforma da Smart Wallet, a gente está conectando o teu dinheiro, já trazendo ele para o mundo digital. A gente acredita que daqui a alguns anos, cada um de vocês vão ser seu próprio banco. Mas está longe ainda. A mesma coisa, faz pouco tempo a gente ia nas lojas fazer compra e a gente falava assim, escuta, eu posso pagar com esse plástico aqui que saiu agora, que lançaram? O vendedor falava, não, me dá 5 cheques, 6 cheques, porque esse negócio de plástico eu não acredito. Hoje, se você vai na loja e oferece 5, 6 cheques, eles não aceitam mais. Ele quer um pedaço de plástico. Tem gente, talvez seja tão novo aqui, que não sabe nem o que é cheque. Tem gente que vai ver um próximo futuro do telefone pagar e acabar com esse plástico, que não vale nada. A gente vai ver uma série de situações de evolução. A tendência é que a gente passe a pagar tudo com Bitcoin, com criptomoeda, e que a nossa carteira passe a pagar. Na China eu vi uma evolução dessa. A Samsung mostrou uma geladeira que compartilhava internet e recebia em Ethereum para quem quisesse usar, pagava em Ethereum para a geladeira. E a geladeira acumulava o Ethereum. Então essa geladeira poderia pedir o leite, pode comprar os ovos, pode fazer tudo isso. Toda essa evolução que todo mundo falava de internet das coisas, sempre faltou uma coisa chamada moeda. Sempre faltou a moeda da internet. A moeda da internet está aí? Ainda não. A tecnologia, sim. Talvez vai ser o Ethereum? Duvido. Tem muito que ainda evoluir. O Bitcoin? Pouco provável. Tem muitos problemas a serem resolvidos. Mas essa moeda vai surgir. Então a gente hoje ainda não tem a moeda da internet. A gente não tem o banco da internet. A gente está trabalhando para ser o primeiro banco. A gente já andou bastante. Então, essa ideia da Smart Wallet, da gente poder mostrar e poder conectar, de facilitar a vida das pessoas. Bom, a Smart Wallet hoje é uma das mais avançadas que existe. A gente é única no mundo, é o único modelo, orgulhosamente brasileira. Apesar da gente ter pessoas de vários países trabalhando dentro da empresa, todos super felizes, né, com o que fazem. E a recomendação que eu dou a todos: comprem criptomoeda. Tenham um pouquinho de cada. Coloque um ovinho diferente na cesta. É a maior evolução, a maior revolução que aconteceu. Sem governo nenhum poder controlar a vida de vocês. Essa é a parte mais importante
que existe hoje. A gente, pela primeira vez, está tendo liberdade financeira, sem ter um governo tirano, né, que está ali para poder tentar sempre. Não é que a gente vai tentar não pagar impostos. Não, a gente deveria pagar impostos. A gente deveria pagar o imposto que ele é realmente necessário ser pago. Não ser bitributado como no Brasil, ou às vezes tributado 3 vezes. Eu que não sou residente no Brasil, eu pago 3 vezes o impostos. Então, felizmente veio a criptomoeda para resolver esse problema. Eu não preciso mais. Basta eu comprar Bitcoin, mandar para fora, vender o Bitcoin fora, acabou. Então, enquanto o governo não regulamentar, a gente tem uma chance. Tá, mas e quando ele regulamentar? Pergunta para o governo da China. Eles regulamentaram, eles proibiram 3 vezes o volume depois da proibição. O Bitcoin saiu de 4.300, caiu para 3.000 e hoje ele está 5.500 dólares. Parabéns, deram um tiro no pé. Vai acontecer o mesmo com todos os países que tentaram proibir essa moeda. Os Estados Unidos tentou? Tem 2 empresas em Nova York, todas saíram de lá. E se o país inteiro proibir, as empresas são de lá. Vai para a lavanderia americana que fica ali no Panamá. Então, não tem como parar essa tecnologia. Essa tecnologia veio para ficar. A gente vê presidentes de banco como o JP Morgan. Eu não sei como é que ele chegou a ser presidente daquele banco, mas ele disse que Bitcoin é fraude. Ele é uma fraude. Pelo que eu me lembre, o governo americano, já o Banco Central americano, que diga-se de passagem, não é governamental, o Federal Reserve tem o mesmo título que a Federal Express. Não é porque tem federal na frente, porque ele é do governo. Ele não é. É uma empresa privada que já salvou o JP Morgan N vezes. E esse dinheiro saiu do bolso dos contribuintes. Eles são uma fraude. Você não vê nenhum banco mostrando realmente o que acontece. Ou, por exemplo, quanto de fraude o Itaú sofreu? Ninguém fala. Quanto de fraude o Bradesco sofreu? Ninguém fala. Quanto o Itaú doou para a campanha do Temer? Isso nunca vai aparecer. Então, os bancos realmente, eles têm um problema sério com empresas como a minha, como outras pessoas que lidam com Bitcoin. Vamos dar uma lição neles. Vamos mostrar para eles que talvez 2030 eles vão estar pedindo para fazer parceria comigo. Porque se eles não fizerem, eles vão estar mortos. Como eu disse, eu sou um cara difícil de derrubar. Não me dou por vencido facilmente. Quando aconteceu essa coisa dos chineses dominarem o mundo de mineração, isso me irritou profundamente. Eu acho que deve ter irritado a Miner também. Porque o cara está trabalhando com o meu dinheiro. Quando o Itaú me mandou um ofício para encerrar minha conta, eu fui lá brigar porque eu não vou permitir que encerre a minha conta. Então, eu vou deixar um recado para todos. Amanhã, comprem R$10, R$25. O valor que for possível em Bitcoin. E em 2030, quem daqui não me convidar para um churrasco numa ilha privada de vocês, eu vou ficar muito puto da vida. Gente, obrigado a todos.